A indústria automobilística passou por uma incrível transformação ao longo dos anos, incorporando novos recursos enquanto alguns dos mais antigos são aposentados. Alguns desses recursos permaneceram por décadas enquanto outros somente por um curto período de tempo. Neste vídeo, vamos explorar características de carros que não estão mais presentes, abordando desde o interruptor dimmer até os faróis pop-up. Vamos lá! Caso goste do conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Abaixo na descrição separei alguns produtos e cursos para você que gosta do estilo faça você mesmo e curte mexer e cuidar do seu próprio carro em casa. Dá uma olhadinha aí que acho que você vai gostar. Agora vamos à lista. Interruptor dimmer e a evolução dos faróis. Na década de 1920, o interruptor dimmer, responsável por controlar o brilho dos faróis, ou como conhecemos popularmente de farol alto, estava localizado no chão do carro, permanecendo assim por quase 50 anos antes de ser transferido para a coluna de direção, visando facilitar o acesso do motorista. Atualmente, não vemos mais esse recurso prático em nossos veículos modernos. Por curiosidade, também conhecemos interruptor dimmer como um regulador da intensidade do brilho através de uma trilha resistiva ou modulando a tensão, hoje usado bastante nas lâmpadas de casa, e em alguns carros também é usado para regular o brilho do painel de instrumentos ou luzes de cortesia. Velocímetro limitado e segurança rodoviária. Os velocímetros de antigamente tinham um limite de 140 km ou 85 milhas por hora, mesmo para carros menos potentes. Esse limite, estabelecido em 90 km ou 55 milhas por hora, visava segurança e economia de combustível. Hoje, os carros exibem velocímetros que ultrapassam facilmente esse valor, refletindo as mudanças nas normas de segurança e nas características de design. Portas suicidas. Portas suicidas eram conhecidas assim porque eram aquelas articuladas na parte traseira, abrindo na direção oposta. Na época era considerado extremamente elegante. Alguns carros de hoje ainda apresentam esse tipo de porta como alguns modelos da Rolls-Royce. Conversíveis sem colunas. Os conversíveis com capota rígida, conhecidos como sem colunas, significava que eram menos rígidos e resistentes à torção da carroceria, mas foram populares nas décadas de 1950 a 1970, proporcionando uma experiência única de direção. No entanto, questões de segurança levaram ao abandono dessas características. Step de tamanho normal. Quando foi a última vez que você viu um step de tamanho normal? Antigamente, os carros apresentavam step de tamanho normal, um recurso desejado, mas hoje em dia, a maioria dos fabricantes opta por pneus sobressalentes compactos, que foram desenvolvidos para ocupar menos espaço e diminuir o peso, mas na verdade diminuem somente o custo de produção do veículo. Cinzeiros e acendedores de cigarro. Os cinzeiros, uma vez comuns no painel, desapareceram gradualmente, substituídos por porta-objetos, com os acendedores sendo substituídos por plugs de alimentação 12 volts e acessórios modernos, refletindo as mudanças nos hábitos sociais e de consumo. Anel de buzina. O anel de buzina, originalmente no centro do volante, foi removido por ser considerado uma questão de segurança, quando o condutor tinha que tirar a mão do volante para buzinar, o que na verdade ainda é possível manter o controle da direção com uma mão. Qual a diferença para o movimento que se faz hoje em dia com a buzina no centro do volante? O movimento não é o mesmo? A verdade é que é apenas para economizar nos custos de produção. Janela de ventilação. As janelas de ventilação, ou popularmente como conhecemos como quebra-vento, eram pequenas janelas localizadas à frente da janela principal, e eram essenciais em carros sem ar-condicionado, proporcionando uma entrada controlada de ar fresco. Agora, com o ar-condicionado sendo comum nos carros, são elementos nostálgicos que caracterizam uma época passada. Bancos corridos e a transição para assentos anatômicos. Bancos corridos ou inteiriços como chamamos, com capacidade para 3 pessoas, eram comuns em carros e caminhonetes antigas. Eram muito adequados para grandes famílias. No entanto, preocupações com segurança, principalmente com airbags, levaram à substituição por assentos anatômicos, oferecendo melhor proteção e mais opções de armazenamento. Antena de rádio.
Nenhum carro antigamente era completo sem as antenas de rádio, enormes e projetadas para fora do carro, que tornavam uma característica marcante. Na época o rádio era a principal fonte de entretenimento das pessoas, com a antena sendo de grande importância. Hoje há muitas outras opções de entretenimento, com as antenas ficando cada vez menores. E nos tempos atuais, com certeza não se verá mais a elegância de uma antena elétrica. Manivelas de janela. Manivelas de janela, agora substituídas por janelas elétricas, já foram padrões em todos os carros, mas até os dias atuais alguns carros aqui tidos como populares ainda apresentam esse tipo de janela nos assentos traseiros, mas hoje fazem parte da história automotiva que alguns podem não conhecer. As fechaduras manuais que eram basicamente uma haste saindo no topo da porta também são outro exemplo que foram substituídas por elétricas. Caso esteja gostando desse vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa sua curtida e ativa as notificações. E também, se você gosta de cuidar do seu carro em casa, seja na parte estética ou mecânica, separei alguns produtos e cursos que talvez goste e possam te ajudar, dá uma olhada aí no link na descrição. Sinal de mudança sonoro. O sinal sonoro do indicador de direção, embora irritante para alguns, servia como um lembrete útil para se lembrar de desligar a seta. Deveria haver pelo menos um aviso sonoro depois que o carro percorresse uma distância com a seta ligada. Botão Start e Stop. Atualmente, os carros estão adotando a entrada sem chave e botões de partida, substituindo as chaves físicas. Esse deverá ser o padrão da indústria para o futuro. Recursos de entretenimento. Há muitos recursos que já não vemos e nem veremos mais nos novos carros, e os antigos ofereciam diversas opções de entretenimento por meio de 8 faixas, leitores de cassetes e CD. Se você quiser escutar uma música hoje em dia basta ter seu celular em mão com conexão com a internet e Bluetooth. Enfeites de capô. Antigamente era comum em carros mais elegantes e considerados de luxo ter enfeites de capô, que por sua vez eram brilhantes. Em sua maioria desapareceram, mas ainda são lembrados por muitos como elementos de design cativantes. Carburadores. O carburador, responsável pela mistura de combustível e ar, foi substituído por sistemas de injeção modernos. Muitos jovens não têm nem a noção do que é isso, mas para quem gosta é extremamente nostálgico e prazeroso de se mexer em um domingo de manhã. T-Top. O teto T-Top durou do início até o final dos anos 90, e eram excelentes para passar a sensação de um conversível, mas mantendo uma grande parte da estrutura rígida no teto do carro, entretanto eram mais propensos a ter vazamentos. Hoje em dia não há mais carros com esse recurso, mas é mais comum vermos agora o estilo Targa, onde se mantém e reforça a estrutura rígida na carroceria e retira-se apenas o topo do teto. Faróis pop-up. Já foram recursos extremamente populares, mas proibidos de serem usados hoje em dia para a segurança de pedestres. Calotas. Por décadas eram peças de alumínio ou aço, e eram usadas para dar mais estilo aos carros, com a chegada das de plástico se tornando menos atraentes. Embora muitos desses recursos tenham desaparecido, a indústria automobilística está sempre em busca de evolução. Seja pela segurança, eficiência ou mudanças nos gostos dos consumidores, cada era de carros traz consigo características únicas. E quem sabe, alguns desses elementos nostálgicos podem fazer um retorno inesperado à medida que a história se desenrola. Obrigado por assistir e compartilhe conosco outros recursos automotivos que você sente falta nos comentários abaixo. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Além disso, conferir o link aí no primeiro comentário fixado e dar uma olhada nos produtos bem legais para você que gosta de cuidar do seu carro. Como sempre, agradecemos muito por assistir. Até a próxima!